Então bora lá para nossa aula dos princípios da animação. E aqui uma coisa importante. Os princípios da animação são 12, tá? Porque foi criado pelo Ollie Johnston e o Frank Thomas. Não sei se Johnston eu pronunciei correto, mas é isso aí, o Ollie Johnston e o Frank Thomas. E eles criaram isso lá na Disney, quando eles começaram a fazer as animações lá, para dar uma fluidez a mais para as animações tradicionais, que são aquelas animações do frame a frame, como eram feitas as animações antigamente, tá? Então eu separei 9 aqui. Por que eu separei 9? Porque tem 3 que eu acho que elas são mais pra animação tradicional mesmo, tá? Pra animação de personagem, esse tipo de coisa, que talvez para nós não seja tão interessante. Então separei essas 9 aqui para que a gente possa estudar e muitas das coisas a gente vai aplicar. Talvez a gente não aplique todas numa coisa só, talvez a gente aplique 1, 2, 3 em cada projeto nosso, em cada cena nossa, mas é importante que a gente conheça todas elas, tá? Então a primeira aqui é o Squash and Stretch, que é o esticar e deformar, tá? Então o que isso aqui quer dizer? É o seguinte: quando a gente deforma um objeto, a gente está dizendo para ele se ele é mais macio, se ele é mais duro, como é esse objeto. Isso vai impactar em como as pessoas vão receber ele. Então, ó, vou dar um play aqui e mostrar para vocês, ó. Pode perceber que esse aqui parece uma bola de boliche, ó. Ela vem aqui que ela não deforma nada. Esse aqui já deforma um pouquinho mais, parece uma bolinha de borracha. Enquanto esse aqui parece uma bolinha bem gosmenta, ó, bem macia. Então isso é interessante da gente entender que quando um objeto aqui, ó, eu deformei ele aqui, um percentual, a massa dele continua a mesma, ó. Vamos pegar aqui a escala, ó, vamos aqui nessa parte aqui, ó, eu encolhi aqui 80, encolhi 20 e expandi 20 aqui, e aí ele ficou esticadinho, mas a massa dele de certa forma é a mesma, tá? Então isso é uma coisa interessante da gente perceber. E aqui foi achatado completamente, ó, parece que é um objeto bem mais macio, certo? Então isso é uma coisa interessante da gente usar nas nossas animações, que a gente consegue mostrar para quem está assistindo como é aquele objeto que a gente está apresentando na tela. Como eu disse, tem muitos elementos que a gente talvez não vá usar em todas as nossas animações, mas é interessante que a gente saiba. Vamos pro segundo aqui, que é antecipação. Esse aqui a gente usa com uma certa frequência, tá? Ó, pode perceber, ó, que sempre quando a gente vai sair do lugar, a gente se prepara para isso. Quando a gente vai levantar da cadeira, a gente se prepara para levantar da cadeira. Quando a gente vai correr, a gente se prepara para correr, certo? Só que no mundo real, essas coisas são mais minuciosas, assim, a gente quase não percebe. Mas na animação é bom que a gente dê um ênfase maior. Então, ó, a bolinha sai do lugar, dá uma andadinha para trás e aí ela parte, certo? Então é um princípio legal que a gente pode usar nas nossas animações aí. Vamos pro terceiro, que é a encenação. Esse aqui também é um pouco mais para animação tradicional, mas a gente pode usar, distorcer de certa forma ela para o nosso motion graphics. O que a encenação quer dizer? Que enquanto uma coisa a gente está prestando atenção num personagem, outras coisas estão acontecendo ao redor. Se tem um personagem numa floresta, o personagem está parado, tem um vento soprando, as árvores estão balançando e tudo mais, e tu está prestando atenção naquele personagem, mas tem outras coisas acontecendo ao redor, mas a gente dá ênfase no personagem. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa com esses textos, ó. Eu deixei esse texto aqui todo preto, enquanto os de trás eu deixei eles só a linha, certo? Eles estão compondo estão compondo aqui a minha composição, mas eu tô dando ênfase total para esse texto na frente, ó. Tu percebe esse texto aqui primeiro, depois tu percebe que tem outros textos aqui atrás, mas a informação principal ela tá aqui na frente, certo? Ela tá dando muito mais ênfase. Então essa é uma coisa legal da gente usar quando a gente bota mais elementos na tela e ficar ligado no que a gente quer que a pessoa veja na ordem em que a gente quer que ela veja. Primeiro uma coisa, depois ela vai ver outra, depois ela vai perceber a outra, certo?
Vamos aqui para inércia. Esse aqui também é um pouco mais para animação tradicional, mas é um princípio legal aqui que às vezes a gente pode utilizar. Que é o da inércia. Quando um objeto está em movimento e tem outro objeto nele, ele não para de imediato, ó. Pode ver que ele dá mais uma andadinha para frente. Isso aqui a gente pode usar em alguns elementos que também acaba ficando bem legal. Às vezes a pessoa até nem percebe que tem isso, mas ela percebe que é agradável, entendeu? Então que tu percebe que tá vindo a bolinha, tem algo, tem uma haste nela aqui, e ela tá andando um pouquinho mais pra frente e voltando. Então essa é mais um princípio legal. Aqui, esse aqui é o princípio que a gente mais vai utilizar. Slow in, slow out. A gente vai usar ele o tempo inteiro, tá? Todas as nossas animações vão precisar disso e é bem interessante a gente perceber como ela muda nossa percepção em relação aos objetos. Pode perceber que todos os objetos eles estão aqui, eles vão partir no mesmo instante e todos eles vão chegar exatamente no mesmo instante. Mas como eles se comportam no decorrer desse percurso aqui, vai dar uma percepção diferente pra gente, ó. Então, esse primeiro aqui, vamos botar só o primeiro aqui pra gente ver, ó. Vamos deixar aqui o fundo. Ele tá constante, ó. Ele para, ele arranca e para na mesma velocidade. Foi constante, tá? O segundo aqui, ó, ele começa devagarinho, acelera e desacelera. E ele chega no mesmo lugar, ó. Então isso aqui a gente pode usar em vários casos. A gente tem o outro aqui, que é esse aqui, que ele começa devagarinho, acelera e para lá na frente. Ó, começa devagarinho, vai acelerando. E aqui, por final, o último, que ele começa acelerando e vai devagarinho. E vai chegando devagarinho, ó, acelera e vai desacelerando. Tudo isso aqui são gráficos. Posso até mostrar os gráficos aqui pra vocês. Nesse momento não é importante que a gente se atenha aos gráficos. A gente vai ver isso aqui com calma depois. Mas é interessante que a gente veja que é um dos princípios aqui da animação, ó. Que cada um sai e chega no mesmo tempo, mas cada um se comporta de uma forma diferente no percurso, ó. Certo? Vamos pro outro aqui então, que é o arco. Esse aqui é interessante também, para que a gente perceba que as coisas não são... elas não saem do ponto A e vão pro ponto B de forma linear quando a gente vai fazer algumas coisas. Então, nesse caso da bolinha aqui, beleza, saiu de um ponto e foi pro outro. Mas às vezes a gente vai animar, por exemplo, um ponteiro de um mouse. E a gente não movimenta esse ponteiro do mouse com a nossa mão, a gente faz um arco, a gente não vai reto. Então, pode perceber aqui, ó, que tem uma linha que faz o movimento curvo para até chegar onde a gente quer. Então esse aqui é o arco, é um movimento interessante que a gente acaba usando em situações onde a gente quer que ele represente o mundo real, certo? O mundo real no sentido de que se é um texto entrando aqui da direita para a esquerda, é tranquilo, tá? Ele pode entrar reto. Mas se a gente está animando, por exemplo, um ponteiro de um mouse, como é o caso aqui, é interessante que a gente coloque uma curvinha, e a gente vai usar isso aqui em alguns casos também. Ações secundárias. Aqui eu já fiz uma animação um pouquinho mais elaborada pra gente perceber algumas coisas, ó. Vou botar a animação aqui pra rodar. Ó, então o que é isso aqui? É um palito de fósforo que pegou fogo, certo? Mas pode perceber que no momento em que ele pega fogo, o fundo muda de cor. Ele até tem uma antecipação aqui nos olhinhos dele, ó, do fósforo. Ele antecipa e aí ele fica bravo. Aí tem umas bolinhas aqui, ó, saindo, que é aquelas faíscas que saem do fogo. Ele dá todo mundo lada. Então pode perceber que tem muita coisa acontecendo aqui. Não é só o palito pegando fogo, certo? Tem outras coisas que compõem esse cenário e deixam esse cenário mais interessante pra gente, certo? E aqui por último, o time. Esse aqui que é basicamente aqui o slow in, slow out. Só que é importante a gente perceber algumas coisas aqui, ó. Eu vou botar uma bolinha aqui na tela, ó, e ela tá chegando
e depois ela tá saindo. Então o que é legal da gente perceber aqui, ó? Quando ela tá chegando, ela vem desacelerando, ó, e aí ela vem até parar. Ela fica parada e aí ela vai acelerando até pegar a velocidade de novo. É assim que as coisas acontecem no mundo real. Então é interessante que a gente utilize este timing de uma forma consciente e que passe para quem está acompanhando o nosso trabalho a ideia que a gente quer que ele perceba. Então é uma bolinha que está chegando, ela para e aí ela parte de novo, tá? Esse é um exemplo, tem vários outros exemplos, mas é interessante a gente se ligar nesse timing aqui, tá? O time da animação ela é muito importante, às vezes é isso que determina uma animação mais fluida de uma animação que é menos fluida, que ela é mais dura. Por exemplo aqui, ó, se eu botar aqui dessa forma, ó, mudei os gráficos aqui, ó, ela chega, para de soco e vai de novo, ó. Pode perceber que ela não parece um movimento fluido. Agora, quando eu boto o gráfico anterior, ela já parece mais fluido, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso curso, certo?